Olá, boa tarde para você. Muito boa tarde para você. Abrimos a edição de hoje do Tem Notícias falando de um caso assustador que aconteceu hoje de manhã em Angatuba. Um homem invadiu uma escola municipal com crianças e adolescentes ali de 6 a 15 anos. Ele estava armado com uma faca. Gente, a gente vai agora para Angatuba conversar ao vivo com o Bruno Casteleto. Ele acompanha essa história, tem mais informações para a gente, né? Ele está agora aqui em frente ao batalhão, né, da Polícia Militar. Bruno, boa tarde para você. Como é que aconteceu essa história toda aí, né? Conta pra gente. Boa tarde, Bruno. Oi, Felipe, Priscila, boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, né? Foi uma situação que assustou todo mundo ali, né? Desse distrito, o distrito do Bom Retiro, que faz parte, né, de Angatuba. Conversei com muitos moradores, com muitos comerciantes, né, que ficam ali perto dessa escola. Todo mundo disse que está bem assustado, né? Porque nunca viu uma situação como essa acontecer tão perto. Essa escola, na verdade, o que aconteceu foi num complexo, né? São 4 escolas. Tem creche, educação infantil, Fundamental 1 e também Fundamental 2. O que aconteceu foi na escola da educação infantil, né? O que segundo a Polícia Civil, passou pra gente. Esse homem, ele entrou na escola, né, por volta das 7 horas da manhã, perguntando dos filhos dele. Só que uma professora, né, disse que não tinha filho lá, que ele não tinha filho lá, né, estudando nessa escola. E aí teve que conter ele para não acontecer nada demais. Ele que entrou nessa escola e ele estava armado com uma faca. A gente está aqui com o soldado Luiz Miguel Batista Corrêa, que é da Polícia Militar. Ele que fez parte, né, ajudou nessa ocorrência. Soldado, explica pra gente então, o momento que ele entrou na sala, o que aconteceu? Boa tarde. Boa tarde. Muito bem, a professora do estabelecimento nos relatou que o indivíduo adentrou a sala dela sem autorização, se dirigiu para a sala, focou em 2 alunos da sala dela, dizendo ser seus filhos, e tentou subtrair os jovens, as crianças. Ele dizia que seus filhos tinham idade de 12 anos, porém as crianças daquela sala estão com a idade aproximada em 6 anos. Ele se aproximou com palavras em tom de ameaça, de forma enérgica. Nesse momento, a gente contou muito com o profissionalismo, o equilíbrio da professora, que manteve-se calma, e foi orientando e retirando o indivíduo da sala, dizendo: se o senhor tem interesse em retirar suas crianças da escola, apresente-se à diretoria com os devidos documentos e faça de forma correta. O indivíduo, apesar de estar enérgico, estar com as palavras em tom de agressividade, deu-se por vencido, se afastou da sala e se evadiu pelo município. E aí vocês encontraram ele ali no bairro, né? Com as informações que nós tivemos pelo telefone 190 das pessoas que ligaram, a gente logrou êxito em abordar próximo à escola pelo centro do distrito. O mesmo, durante a revista pessoal, foi localizado em sua cintura uma faca com lâmina aproximada de 20 centímetros. Foi feita uma pesquisa quanto a passagens criminais. O mesmo não tinha nenhum registro em seu nome ainda, pelo menos. E durante essa qualificação, essa abordagem, o mesmo via se exaltar e tentar a fuga. Ele tentou empreender fuga, a equipe conseguiu contê-lo, algemá-lo, colocamos na viatura e com todas as partes envolvidas nessa ocorrência, foram todos trazidos para a delegacia e apresentados ao plantão. Tá certo, soldado. Muito obrigado pelas informações. Então foi um caso que assustou bastante. Esse homem que ele foi levado para a delegacia, né? Foi feito um termo circunstanciado de perturbação do trabalho, né? Da tranquilidade, na verdade. E aí ele já foi liberado. Uma situação que, como eu disse, assustou todo mundo ali perto, assustou todo mundo ali desse distrito, viu, Felipe e Priscila? Ô Bruno, só mais uma dúvida aqui. Sobre vítimas, ninguém se machucou, ninguém se feriu nesse caso? E se esse homem, então, ele foi liberado, é isso? Ele está na rua normalmente, ele só foi ouvido e foi liberado, é isso? Sim, exatamente, Felipe. Ele estava com essa faca, né? Mas segundo as informações da Polícia Militar e também da Polícia Civil, ele não chegou a ameaçar com essa faca. E foi feito sim, por parte do delegado aqui de Angatuba, foi feito exatamente isso. Um termo circunstanciado, né, de perturbação da tranquilidade, e ele está liberado, ele foi ouvido e foi liberado, e aí ele está na rua, né? O que de certa forma preocupa a gente, né? Tá certo, Bruno. Muito obrigado pelas informações por enquanto. Uma boa tarde para você. Qualquer novidade também sobre esse caso, alguma atualização, é só chamar. Um bom trabalho por aí. A decisão aí é do delegado, mas é curioso, Chama atenção. Né? Esse homem que pode ser um perigo aí para a sociedade também, está solto aí agora nas ruas de Angatuba.
Então, o que eu sugiro é muita atenção aí para quem mora lá nas escolas, porque... A gente não sabe se tem algum problema mental, se precisa fazer uso de algum tipo de remédio, Mas ninguém quer pagar para ver também, né? Mas ninguém está sabendo, esse que foi o problema, né? Foi liberado e por essa questão de perturbação de sossego. Só mais uma informação, a gente entrou em contato com a Prefeitura de Angatuba também para saber em relação à segurança da escola, e a informação que a assessoria de imprensa passou para a gente é que não há nenhum problema com a segurança da escola. Mas uma falha que houve, nesse caso especificamente, houve uma falha porque uma pessoa estranha ali que não chegou até a sala de aula, não tem nenhum filho, não tem nenhum filho na escola, entrou armado, né? Então, no mínimo também redobrar a atenção com qualquer estranho que chegue perto das crianças da escola. E os pais que estão assistindo a gente numa hora como essa ficam super preocupados, cobrar da escola a segurança, porque é o papel deles trazer essa segurança e dar tranquilidade para os pais que deixam seus filhos nas escolas. A gente vai voltar a conversar ao vivo com o Bruno Casteleto. Ele está em Angatuba acompanhando a história de um homem que entrou em uma escola municipal hoje de manhã. Ele estava com uma faca. Pois é, vamos saber do Bruno, né? O que acontece então a partir de agora, hein? Pois é, Felipe, Priscila, a gente entrou em contato com a Polícia Civil, né, para tentar entender o motivo disso ter acontecido. Nós conversamos com os investigadores, né, eles disseram o seguinte, que isso, né, segundo a Polícia Civil, isso teria começado com uma suposta brincadeira dos amigos desse homem de 29 anos. Os amigos teriam falado para esse homem, né, que entrou na escola, que o irmão dele tinha sido morto por algum motivo e que os filhos dele também iriam morrer. E aí, segundo a Polícia Civil, né, ele se sentiu na obrigação como um pai, né, se sentiu na obrigação de proteger esses filhos e é por isso que ele entrou na escola. Só que o detalhe é que os filhos dele não estão aqui em Angatuba, e sim no Piauí, que é o estado onde ele nasceu. Os investigadores entraram em contato com a mãe, né, desse homem e a mãe passou para a Polícia Civil de que ele toma um remédio para controlar um comportamento e que possivelmente ele não teria tomado esse remédio. Talvez o que explica ele ter entrado nessa escola e ter se confundido, né, onde as crianças estão. Em relação à escola, né, a gente conversou com o secretário de Educação, o Jorge Paula de Oliveira. Ele passou para a gente perguntado, né, em relação ao que poderia ser feito para tentar evitar que isso aconteça de novo. Ele disse que a ideia, né, ele está estudando, está fazendo um planejamento para diminuir os acessos da escola, né, como a gente volta a falar, é um complexo com 4 escolas e ele diz que tem muitos acessos e que a ideia é diminuir isso. E aí eu perguntei para ele se ele considera que houve uma falha humana. Ele disse que não, que nesse complexo são mais de 700 alunos, são mais de 500 pais e que fica difícil os funcionários reconhecerem os pais e quem está entrando nessa escola. É uma situação delicada, né? Porque se não reconhecer, pode acontecer e aconteceu o que a gente viu hoje de manhã aqui em Angatuba. Os moradores, a gente volta a falar, os moradores e quem tem criança na escola ficou bem assustado, viu, Felipe e Priscila? E ainda bem que ninguém se machucou, pelo amor de Deus. Agora, já como perigo uma brincadeira, né? Ele já tem algum problema psíquico, já é um fato, tá comprovado aí, mas assim, uma brincadeira como essa poderia ter gerado um transtorno muito maior e até a morte de alguém, mas eu ainda estou sem me conformar que uma escola não tenha o mínimo de segurança para as crianças. Fácil, né? Obrigado pelas informações, Bruno. Boa tarde para você. Obrigada, Bruno.